Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma aula, mais um trabalho que nós estamos iniciando hoje aqui na Universidade Livre do Espírito ULI. E o nosso tema de hoje, o nosso tema que nós vamos trabalhar com vocês será Eu e o Trabalho. Não é? Vamos trabalhar o trabalho. Vamos desenvolver aqui a nossa ideia, a nossa percepção sobre o que significa o trabalho em nossas vidas. O que é o trabalho? Nossa relação com o trabalho é boa? Será que a gente realmente leva o trabalho de uma forma legal? Será que a gente consegue realmente desenvolver aqui uma coisa interessante em relação ao trabalho? Essas questões nós vamos trazer, nós vamos desenvolver aqui no dia de hoje, na manhã de hoje, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre trabalho e sobre o meu posicionamento nessa relação com o trabalho. Nós vamos falar sobre a origem do trabalho, onde o trabalho veio, de onde ele se desenvolveu, por que ele é tão importante no desenvolvimento, no aprimoramento das nossas vidas, por que o trabalho é tão bacana e ao mesmo tempo por que ele é tão difícil de ser encarado, por que é tão difícil da gente ter uma relação boa com o trabalho. Não é? E por que a gente não consegue realmente, ainda de forma generalizada, entender o trabalho como algo necessário nas nossas vidas? Então, um começo bastante espinhoso, vamos dizer assim. Nós temos historicamente uma relação em que, lá na Gênesis, capítulo 3, versículos 18 e 19, nós vamos ver por que nós temos uma relação arquetípica, complicada com o trabalho. Lá está dizendo: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer as plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Gente do céu, retornar ao pó da terra. É o pó, é o pequeno, é o nada. E o trabalho aí, nesse caso, a gente vai ver que é um castigo. Um castigo que foi imposto ao casal primordial por conta das suas traquinagens, daquilo que eles fizeram no campo das suas sensações, não é? Segundo assim narram as tradições, no campo das suas sensações, no campo das suas experiências cognitivas, no momento em que eles comeram da árvore do saber e da razão, eles passaram a ter culpa, eles passaram a ter alguns atributos de consciência que, a rigor, seriam dos deuses. Então, não era essa a proposta. A proposta é que eles tivessem realmente a possibilidade de uma convivência pacífica e passiva diante do paraíso. Eles iam comer lá as coisas que tinham que comer, fazer as coisas que eles tinham que fazer, e mais nada. Aquele negócio, não mexe nada, não. Faz só isso aí que eu pedi. Mas a mente inquieta do homem, a forma perquiridora, investigativa que a mente humana tem, não deu essa chance, né? Não permitiu que assim fosse, não deu essa possibilidade. Por esse motivo, eles foram lá experimentar dessa árvore do saber e da razão e por isso foram expulsos. E essa expulsão veio com uma condenação. Vocês vão trabalhar agora, você especificamente aí apontou para o rapaz, você vai trabalhar e vai pagar esse castigo com o suor do teu rosto. Olha, meu Deus do céu. Aí a gente olha ainda mais do ponto de vista etimológico, não é? E a gente vai ver que o trabalho ele tem um conceito, não é? O trabalho tem um conceito. O trabalho significa toda a ação de transformação. Tudo aquilo que você transforma, tudo aquilo que você age sobre, isso é um trabalho. Esse trabalho pode ser explícito, ele pode ser implícito, ele pode ser totalmente transparente. As pessoas podem não estar vendo, mas ele está acontecendo. Quando nós pensamos, nossas células neurais estão trabalhando. Quando nós elaboramos pensamentos e engendramos uma ação, um desejo de agir, aí sim estamos trabalhando de alguma forma. Ninguém percebe, mas o trabalho está acontecendo. O tempo inteiro existe trabalho. O tempo inteiro. Não há um único momento que não exista trabalho.
E isso realmente é algo impressionante, porque mesmo no ócio, a pessoa está, de alguma forma, desenvolvendo o seu trabalho. Então observe que aqui nesse caso especificamente, nós temos que a ação transformadora, tendo como fonte de energia animadora, ou melhor, tendo a energia como fonte animadora e o objetivo como propulsão. Ou seja, todo o trabalho tem um objetivo, tem um desejo, tem uma forma de ser, tem um algo a lograr. E isso, claro, que precisa que a gente pense nisso de forma muito intensa. No âmbito humano, o trabalho se insere numa relação de mediação entre o sujeito e o objeto do seu carecimento. Olha só, o trabalho é isso. O trabalho exige realmente, primeiro, uma vontade, um desejo, algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser elaborado, e isso, de certa forma, permite que a gente consiga agir no mundo e agir em nós mesmos. Porque em agindo no mundo e agindo em nós mesmos, a gente consegue realmente fazer essa transformação do algo que a gente tanto deseja. E é por isso que o trabalho é algo extremamente importante. A gente observar o trabalho sob esse aspecto realmente é algo de bom. Agora, como é que você pode observar o trabalho como algo de bom se o trabalho, não é, ele está antigamente, né, nos primórdios, ele está associado primeiro a baixas classes culturais e financeiras, econômicas. Então só trabalha empregado, um escravo, pessoa que não tem muita qualificação, né? Porque os ricos vão para o ócio. Olha aí a palavra negócio, negar o ócio. Então aqueles que trabalhavam abriam mão do fato de estarem se dedicando aí a uma tranquilidade maior na sua vida, né? E claro que a palavra em si, ela tem como etimologia um outro significado, que é sacrifício, castigo. Olha lá na Gênesis, né? No capítulo 18, no capítulo 3, versículo 18, a gente vê lá o castigo apresentado. E aqui o instrumento de tortura apresentado, que é o tripalium. Tripalium é um objeto que a pessoa ficava, né, ali, como está esse sujeito aí na figura, extremamente numa situação complicada, ele estava numa situação difícil. Essa palavra tripalium, depois ela foi se modificando até chegar ao trabalho. Existem outros significados, como na língua francesa, por exemplo, existe uma palavra que tem a ver com sacrifício, sofrimento, né? Isso realmente não dá para ajudar muito o conceito do trabalho quando ele está associado a tantas coisas que não são legais. Então, a primeira visão assim é que o trabalho é um castigo. Então a gente vê assim, eu só trabalho para pagar as contas. Então isso é um castigo, gente. Olha, você sair de casa de manhã, primeiro devendo, depois numa relação complicada com o chefe, com hierarquia, com poder, com questões mal resolvidas do eu, né? Porque isso aparece bastante. Nós vivemos mais tempo na relação laboral, na relação de trabalho, com os nossos colegas, do que nós vivemos nas nossas próprias casas, com as nossas famílias que a gente tanto ama. A gente vive mais com aquelas pessoas que estão aí no nosso ambiente de trabalho do que com o pessoal que a gente realmente chama de família. Então é uma família de relação intensa, a relação de trabalho, as relações que nós temos com os nossos amigos, é uma relação muito, muito, muito forte. Então você imagina você ir para uma família que você não gosta, de pessoas que você acha que não tem nada a ver com você, e você vai desenvolver uma relação baseada na seguinte premissa: eu trabalho aqui, eu estou aqui para receber meu dinheiro e no final do mês eu vou embora para casa com o meu din-din no bolso, pago as minhas contas e está tudo certo. A minha pergunta é, será que está tudo certo mesmo? Será que a gente consegue lidar bem com isso? Será que a gente consegue resolver bem essa questão, estratificar bem essa coisa? Será que a gente consegue isso de alguma forma? Tenho as minhas dúvidas, né? Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas. Acho que nós estamos aqui falando de algo extremamente importante e que tem um significado muito forte para as nossas vidas. Outra coisa é que dentro dos paradigmas materialistas, eu trabalho para ficar rico. Ó, que coisa, meu irmão! Trabalhar para ficar rico, essa é a forma realmente interessante de nós estarmos no mundo? Será que só é isso que interessa? Será que o que interessa é estar no mundo de uma forma que eu ganhe dinheiro,
poder, tem essa razão aí. Né? Nós, de alguma forma, do ponto de vista da afirmação pessoal, nós temos muita dificuldade, às vezes, de lidar com o ser que nós somos. Nós temos dificuldade de lidar com essa pessoinha que nós somos, com as nossas dificuldades de afirmação e etc. E claro que estertores, coisas externas, coisas que estão do lado de fora, nos ajudam nisso aí. Então imagina o seguinte, o sujeito tem uma baixa autoestima, ele está muito mal assim consigo próprio, e de repente ele consegue comprar um carro bacana, né? Ele consegue ter um apartamento legal, ele consegue ter aí uma situação que dá para ele assim um super conforto, e ele consegue ostentar isso de uma maneira muito significativa. Então, claro que as pessoas que vão ver ele, que vão estar com ele, vão dizer: oh, que cara bem sucedido, sucesso total para esse nosso amigo. E isso, claro, faz com que ele realmente tenha um objetivo, ele tem uma pressão a menos no seu eu fragilizado. Então, essa coisa externa vai lhe dar um suporte mental, um suporte psicológico que a sua própria afirmação pessoal não lhe dá. E isso, claro, que dentro do paradigma materialista é um câncer, porque as pessoas vão buscar basicamente compensar as suas fragilidades a partir das suas exterioridades. E isso das suas externalidades. Então isso vai fazer realmente com que os paradigmas materialistas sejam fortalecidos, muito fortalecidos. Então o sujeito que trabalha para ficar rico, ele está com um objetivo e ele vai fazer que nem lá o ouro de tolo, não é? Eu devia estar contente porque hoje eu tenho um domingo para passar para levar minha família para o zoológico dar pipoca para os macacos. Mas que sujeito chato sou eu que não acha nada disso engraçado. Eu acho tudo isso um saco. Então é essa percepção que o sujeito tem quando ele está diante de uma situação de vida onde ele vai conseguir, né? Porque quem trabalha, quem se esforça vai chegar nesse ponto, mas lá na frente será que o sujeito vai dizer assim: pô, e aí? É isso mesmo que eu quero? Foi isso aí que eu consegui? Quantos não são os nossos companheiros que estão agora numa situação extremamente difícil, ricos, bem-sucedidos, e estão deprimidos, estão passando por uma dificuldade terrível na sua condição emocional? Quantos não são? Não é? Quantos não são esses sujeitos? E por isso, claro, a gente tem que considerar a possibilidade de que talvez esse não seja o nosso objetivo primário. Talvez essa não seja a nossa motivação principal. Então, olha só, acredita que o trabalho é a sua única fonte de satisfação. Tem pessoas que são workaholics, pessoas que trabalham e que vivem para o trabalho, pessoas que acordam de manhã, pensando no trabalho, vão para o trabalho, ficam no trabalho, saem tarde do trabalho, levam o trabalho para casa, à noite estão trabalhando, o telefone, o celular não para. Isso é uma doença, né? Isso é quase que uma patologia. É a pessoa que não consegue se distrair, não consegue ter nenhuma outra relação com a família, com a sociedade, não consegue ter nenhuma situação que o agrade, a não ser o trabalho. O trabalho é a compensação. O trabalho aí é quase que uma substituição do personagem trabalhador, bem-sucedido, empresário, etc., pelo personagem ser humano. Esse fica em menor escala, esse fica em menor grau, e aquele outro que é o trabalhador, que é o que vai para a glória da satisfação, da conquista, esse é que ganha a hegemonia. Mas só que esse sujeito aí, que é esse sujeito que está na condição que logra o sucesso, ele é um sujeito temporário, ele não é um sujeito definitivo. Por isso é que muitas vezes gera frustração. Porque quando o sujeito vê a idade chegar, a doença que bate na sua porta, e que não adianta você ser rico, milionário, não adianta você ser poderoso, não adianta você ser dono de empresa, de grupo, nada. Você será sugado pela inexorável marcha do tempo. Então o sujeito aí diz assim: poxa, eu devia ter amado mais, eu devia ter tomado mais sorvete, ter visto o sol nascer, eu devia ter abraçado pessoas que eu não abracei. Olha aí o tamanho da encrenca, olha o tamanho do conflito que se estabelece, né? É uma coisa horrorosa, seres humanos vivendo conflitos terríveis com as suas afirmações, com seus valores, com aquilo que ele traz dentro de si como possibilidade de expressão da sua verdade. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque é aí que às vezes a gente
realmente se esconde por trás das nossas máscaras, e isso, claro, faz com que a gente tenha dificuldades terríveis. Trabalha por obrigação ou para não ser chamado de inútil. Pense uma coisa horrorosa, você sair de casa de manhã e alguém dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você tem... Oh, fulano, você é preguiçoso, você é vagabundo, você precisa ir para o trabalho. A pessoa fica se sentindo a pior criatura que existe sobre a face da Terra. Primeiro está fazendo o que não quer. Depois está fazendo algo obrigado. E às vezes a relação de poder dentro da família é extremamente complicada. A gente não tem como lidar com isso de uma forma muito natural. Então por isso a gente tem dificuldades terríveis em elaborar esse termo dentro da nossa cabeça. Esse assunto dentro da nossa cabeça. Fica complicado. E por esse motivo a gente tem muitos conflitos de depressão, de síndromes do pânico, pessoas que realmente não conseguem mais ter uma relação de trabalho e abandonam tudo, preferem morar na rua, preferem ser mendigos, preferem ser pessoas que não têm nenhuma qualificação, ter um subemprego, estar ali numa condição menor para simplesmente não se sujeitarem às relações de poder, para não se sujeitarem a essas obrigações que a sociedade normalmente nos obriga, que nos traz como necessidade. Por esse motivo é que é tão difícil a gente se expressar, não é, dessa forma quando não temos um objetivo, não é? Nietzsche, o pessimista, ele dizia assim, para quem tem algo por que viver, ele pode suportar quase que qualquer como, né? Ele tinha umas frases interessantes. Então é um sentido da vida, né? No caso dele especificamente, o grande sentido da vida era ser quem ele verdadeiramente era, tornar-se ele verdadeiro, né? Então, embora seja pessimista, ele tem o seu fundo de razão aí nessa questão, porque o objetivo primário da nossa vida é sermos quem somos. É no fundo dar aso, dar vazão ao ser que está dentro de nós, àquele que habita no nosso coração e esse que precisa aparecer, esse que precisa ser, esse que precisa se desenvolver. E para que isso aconteça, condições apropriadas precisam ser dadas para que isso realmente se dê de uma forma absolutamente tranquila, né? Então, trabalhar por obrigação, trabalhar sob o chicote, isso não é uma coisa muito boa, não é? Permite que o trabalho consuma sua energia física e emocional. São pessoas ansiosas, normalmente, que usam o trabalho como uma forma de escape, né? Normalmente pessoas que se aposentaram, pessoas que estão em casa, pessoas que estão com muito tempo disponível, e aí eles vão arrumar um trabalho para poder justamente descarregar essa energia, para poder tirar isso de dentro. É bom, esse trabalho, por incrível que pareça, ele dá sentido, não é? O Dr. Martin Seligman, que é um dos pais da chamada psicologia positiva, ele diz que nós temos três atributos da felicidade. São 3 atributos. Primeiro é o prazer. Claro, todo mundo sabe que felicidade está associada a prazer. Segundo, ele chama de engajamento. Você tem que estar participando de alguma coisa e ser reconhecido por um grupo como um ente produtivo desse grupo. Ou seja, vocês têm que estar engajado nisso. E o terceiro é o significado. O que você faz tem que ter um significado, tem que ser algo extremamente interessante e importante. Você tem que se sentir bem em estar fazendo isso que você está fazendo. Por esse motivo, Dr. Martin Seligman diz as 3 situações, quando observadas em indivíduos que têm muito dinheiro ou que têm pouco dinheiro, indivíduos que estão numa condição maravilhosa e indivíduos que estão numa condição mais modesta, os níveis de felicidade são os mesmos. Então ele acha que realmente aí, por conta disso, esses 3 elementos são importantes. Então ele diz assim, chega a dizer, você quer ser feliz? Existem 2 situações. Ou você tem tudo o que você deseja, que isso é uma situação bastante difícil, ou então você deseja menos, porque sua expectativa baixa e talvez você não se frustre tanto diante das derrotas e das impossibilidades que a vida nos traz, né? Então isso às vezes é bom, a gente estar participando de um grupo, participar como engajamento de um grupo, não é? Então permitir que o trabalho seja mais importante que a família e os relacionamentos afetivos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Quando falamos do workaholic, às vezes a família fica sempre num segundo plano. Primeiro, nós temos mais tempo dedicado às relações do trabalho do que nas relações de família. Depois nós temos aí uma situação que é
a própria relação do indivíduo com seu aspecto produtivo, sendo o seu aspecto produtivo um elemento importante para a afirmação do eu desse indivíduo. E aí, obviamente, que a família, ela torna-se às vezes um estorvo. É quem dá despesa, é quem dá preocupação, é quem atrasa. E existe aí um desequilíbrio de velocidade.